Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wellen. Eu tô com um problema no meu computador esses dias, então vocês vão ficar só com o meu áudio na aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre exames de função renal. São aqueles exames que a gente pede para o paciente, solicita para o paciente quando ele vem com alguns problemas de características de problema renal, para a gente poder fazer uma análise de como está a função renal desse paciente. Quais são esses pacientes, esses exames de praxe que a gente usa? Nós usamos ureia, vou colocar aqui, ó, ureia, a letra da professora é sempre linda. Vou colocar aqui, ó, creatinina, e nós temos também urina, que a gente pode usar como SU, sumário de urina, que vem na solicitação, ou EAS. Ou, em alguns casos, se solicita também como urina, vou colocar aqui, ó, urina do tipo 1, que é o exame de urina, que a gente usa esses exames, pessoal, para ver a função renal. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver como que funciona um rim. Vamos relembrar um pouco a fisiologia renal. Então, chicos, anatomia renal, para a gente não esquecer, eles são rins, eles são impares, ou seja, nós temos dois rins, um par de rins. Eles estão localizados na região posterior da coluna vertebral, ou seja, atrás, nas costas, paralelos à coluna, lateralmente à coluna. Então, a coluna está no meio, os rins vão ficar paralelos à coluna. Os rins, eles são responsáveis por filtrar o sangue e produzir a urina, que vai descer pelo uréter até a bexiga e ser excretada pela uretra. É assim que funciona o sistema renal, praticamente é esse. Vem o sangue pelas artérias, esse sangue ele é filtrado, secretado e excretado em forma de urina para a bexiga. Como que isso acontece? Aí a gente tem que lembrar da anatomia do nosso rim. Nós temos córtex renal e medula renal, que é essa região aqui. Essa região do córtex renal e da medula renal, ela recebe o sangue pela artéria, deixa eu mudar de cor, ela vai receber o sangue pela artéria renal, esse sangue vai para os microvasos e eles vão ser filtrados pelos nossos néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Esse sangue vai passar pelas artérias, vai vir para os glomérulos, onde ele vai ser filtrado, ou seja, nós temos uma pressão adequada de metabólitos que podem passar pelos glomérulos e metabólitos que não podem, metabólitos muito grandes, por exemplo, proteínas, glicose, etc., eles ficam retidos no glomérulo. Esse sangue ele vai passar aqui pelas alças de Henle, ascendente, descendente, pelo túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal, onde vai ser reabsorvido alguns eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, cálcio, e o que sobrar dessa secreção vai ser excretado pelo ducto coletor em forma de urina e descer pelo nosso uréter. Cada rim tem até 1 milhão de néfrons, onde eles conseguem filtrar muito sangue por minuto e produzir a urina. Quando a urina é produzida, ela vai para a bexiga, que é um músculo liso, musculatura lisa, a bexiga, que ele suporta certa pressão. Quando atinge a pressão máxima, aí os esfíncteres do nosso corpo diz que está na hora de urinar e de excretar essa urina, que vai ser cheio de metabólitos tóxicos, como amônia, nitrogênio e etc. Basicamente, o rim funciona assim. Essa é a anatomia renal, de como se funciona um rim. Bem resumido, porque eu sei que está bem fresco ainda de fisiologia para vocês, de anatomia é isso, galera. Professora, o rim ele só serve para produzir urina, para secretar a urina, limpar o sangue de metabólitos tóxicos, etc. Não, gente. Essa é uma das funções do rim, a função de excreção. Fisiologicamente, o rim ele tem regulação de ácido base. Por quê? Porque ele secreta bicarbonato, que ajuda a regular o pH do nosso sangue.
O rim, ele tem regulação de osmolaridade, ou seja, ele regula a osmolaridade do nosso corpo, do nosso sangue. Tem o mecanismo renina-angiotensina 2 para ajudar na regulação também hormonal e pressão arterial. Regulação de hematopoiese, nós temos o que? Eritropoetina, esse hormônio sendo secretado pelo rim, que dá iniciação para a nossa medula para dar produção hematopoética do nosso sangue, das nossas hemácias. Paciente que ele precisa de hemácia, mas não quer tomar bolsa de sangue, não pode por algum motivo, inflamatório ou etc. Estimula a produção, secreção de eritropoetina para a medula produzir, o próprio corpo produz hemácias. Ele faz regulação da síntese de 1,25 de hidroxivitamina D3, secreção, metabolismo e excreção de hormônios, como a gente já viu alguns aqui. Controle de pressão arterial. Quando a gente tem uma pressão arterial descontrolada pelo nosso sistema cardiopulmonar, o rim ele tem a função de fazer esse controle da pressão arterial. E também pacientes que têm pressão normal, mas estão com quadros de insuficiência renal, isso pode refletir na pressão arterial desses pacientes. Ele regula água e eletrólitos, como a gente já comentou antigamente, e também ele faz gliconeogênese, lembra? Metabolismo de glicose, quando a pessoa está em jejum prolongado. Olha só quantas funções o rim tem. Ninguém nunca mais vai falar, a função do rim é produzir urina. Não, o rim ele é um órgão super importante, por isso que nós temos que ficar alerta para a funcionalidade dele, para saber como que o rim nosso está funcionando, o rim do nosso paciente está funcionando. Porque se a gente perder rim, perder função renal, todos esses mecanismos fisiológicos são afetados. Então o rim ele é primordial para manutenção da condição do nosso paciente. Um dos exames, pessoal, que a gente usa para verificar a função renal é creatinina. O que é a creatinina? A creatinina é uma proteína que é sintetizada no fígado, captada pelo músculo para armazenamento de energia na forma de fosfato de creatina e é degradada em creatinina. Em seguida, entra na circulação e é excretada pelos rins. Então, o que acontece? No fígado, nós temos a creatinina, que ela é armazenada em forma de energia com fosfato de creatina. Esse fosfato é degradado em creatinina, que vai para a corrente sanguínea e o rim excreta. Se a creatinina, como a creatinina é um subproduto, aqui, mudei de pincel, do metabolismo dos músculos esqueléticos, é filtrada nos glomérulos, ou seja, a creatinina ela passa pela filtração glomerular. Porém, ela não é reabsorvida nem secretada de maneira apreciada pelos túbulos renais. Então, todos os 125 milímetros de plasma que são filtrados pelos túbulos a cada minuto da taxa de filtração glomerular são depurados de creatinina. A depuração da creatinina é aproximadamente a mesma da filtração glomerular. Por esse motivo, a depuração da creatinina é usada muitas vezes como índice de filtração glomerular. O que isso significa para a gente, pessoal? A concentração de creatinina, a creatinina ela vai para os nossos rins para ser filtrado, no plasma para ser filtrado, porém ela não é nem secretada e nem absorvida. Ela passa direto e vai para a nossa urina, ela é excretada do nosso organismo. A mesma quantidade de creatinina que passa pelos glomérulos é a mesma quantidade que é secretada na urina. Então, se usa creatinina como índice de filtração glomerular. Se a creatinina está dentro dos parâmetros, isso significa que os nossos glomérulos estão filtrando corretamente. Está passando creatinina na concentração correta. Para o homem, esse valor de referência é de 0,2 a 0,7 mg. Para a mulher é de 0,3 a 0,9 mg por decilitro. Basicamente, os valores de referência eles ficam em torno do limite para ambos os sexos de 0,7.
Então, se o paciente ele foi fazer exame de creatinina para saber a taxa de filtração glomerular, e esse exame está lá 0,5 está normal, 0,6 está normal, 0,7 está normal, 0,9, 1, 1,3, 1,5, a gente já está entrando no quadro de insuficiência renal. Por quê? Porque os glomérulos não estão filtrando, estão deixando passar mais creatinina do que o necessário. Então, isso indica pra gente que nós temos lesão glomerular. E aí nós temos que analisar outros parâmetros para confirmar se é um problema renal ou se é outro problema associado, como atividade física em excesso, ingestão de proteína em excesso e etc. Mas a creatinina, ela é principal usada para o índice de taxa de filtração glomerular. Valores elevados de creatinina. Qual que nós temos a repercussão desses valores elevados? Ingestão alta de carne, ou seja, proteína em excesso. Quando o paciente vai fazer exame de creatinina, a gente sempre recomenda ele não exagerar na dieta no dia anterior, ir para churrasco, rodízio de carne, etc. Porque essa alta ingestão de proteína faz com que esses índices aumentem e não seja nenhum problema patológico, é somente consumo excessivo de proteína. Destruição muscular. Vou fazer um exame de creatinina após atividade física. Não, você lesiona os seus músculos em atividade física. Então, esse valor pode dar alterado e dar um falso positivo para alguma doença renal. Hipertiroidismo. Esse diagnóstico, olha só que interessante, é quase excluído por níveis séricos normais de creatinina. Então, quando se faz exame de hipertiroidismo, tem que ficar atento aos níveis séricos para ver se é exclusão ou não. Ele também é usado por valores elevados quando o paciente tem artrite reumatoide ativa, terapia com testosterona. Então, vários parâmetros eles mostram o que é possível elevar creatinina no organismo do meu paciente. E quando o valor é diminuído, não tem significância clínica, valores diminuídos de creatinina. Ok, pessoal? Temos também, gente, creatinina na taxa de filtração glomerular. Esse exame ele não é solicitado em emergência e urgência, não. Normalmente ele é solicitado para poder fazer manutenção ou mapeamento da função renal ou de pacientes que já têm doenças renais crônicas. Aí a gente faz a solicitação para o paciente para ver como que anda essa filtração glomerular. E aí os valores de referência, eles mudam, porque aí eu vou ter a atribuição de creatinina, vou colocar aqui, ó, creatinina mais cistina. Cistina C. Vão ser essas duas proteínas que vão ser usadas para ver a taxa de filtração glomerular. Quando a gente fala de taxa de filtração glomerular, é feito por parâmetros de subprodutos que passam pelo glomérulo e que não tem reabsorção dos meus túbulos renais e nem reabsorção e nem secreção. Eles passam direto, eles não são reabsorvidos pelo nosso organismo. E ele é feito por meio de cálculos, onde eles vão medir quantidade, volume de urina por minuto pela superfície corporal. Nessa taxa de filtração glomerular, pacientes maiores que 16 anos, eles têm que ter maior que 60 ml por minuto pela superfície corporal, que é 1,3 metros cúbicos. Isso aqui é parâmetro universal. Como que faz isso? Por meio de cálculos. Vários cálculos a gente vai quantificar a taxa de filtração glomerular. Mas ele já vem entregue nos exames pra gente, tá bom? Para fazer a leitura. Já vem tudo prontinho pra gente. Quais são os valores de referência? Creatinina de 0 a 1 mês. Nós temos de 0 a 1 mg. De 1 mês a 1 ano, de 0,10 a 80 mg. De 1 a 16 anos, de 0,2 a 1 mg. Maiores de 16 anos, de 0,5 a 1,2 mg para mulher e 1,3 para homem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho maior o resultado, maior que 60 ml por minuto na superfície corporal de 1,3 metros cúbicos,
aí eu vou ter o rim, o glomérulo filtrando normalmente. Mas se eu tiver menor que 15 ml por minuto, isso significa que já é indicativo de diálise para o paciente ir para a diálise. Então, esse exame ele é usado para quantificar a necessidade, verificar, no caso, a necessidade do meu paciente precisar ou não fazer diálise, e quanto que o rim dele está conseguindo produzir a urina, e urina, metabólitos tóxicos, limpar o plasma do nosso sangue. Se eu não consigo produzir urina, se eu não consigo excretar urina, o meu corpo fica cheio de metabólitos tóxicos que podem gerar problemas muito maiores posteriormente. Então, é necessário fazer essa filtração. E para isso, ver se o paciente é indicativo ou não de diálise, a gente tem a taxa de filtração glomerular. A solicitação, estabelecer diagnóstico de insuficiência renal associado mais ureia, é um indicativo, ajustar a dose de medicamentos que são excretados pelos rins, monitorar receptores de transplante renal para saber se o transplante está tudo ok, deu tudo certo. Níveis séricos de creatinina constituem indicador de redução da massa muscular esquelética. Taxa de filtração glomerular. A determinação da creatinina sérica é utilizado para calcular essa taxa para indivíduos com doença renal crônica e com fatores de risco também para hipertensão arterial, doença cardiovascular ou pessoas que já têm histórico na família de doença renal. Então, veio o paciente com histórico, com problemas de base, esse exame é solicitado. Porém, ele é um exame que não sai muito rápido, então é necessário de urgência, ele não é necessário, ele é mais utilizado para monitoração do nosso paciente. Ureia, pessoal, ureia, a gente sempre usa exames de creatinina associados ao exame de ureia. Ureia, gente, ele é o resultado do catabolismo de proteínas de ácidos nucleicos e resulta na formação de ureia e amônia. A ureia é sintetizada principalmente no fígado e 90% dela é excretado pelo rim. A ureia é um metabólito tóxico para o nosso corpo, ele é neurotóxico. Então, quanto mais ureia no nosso organismo, mais prejudicial é para o paciente. Por quê? Porque não está excretando esse metabólito tóxico pelos rins. E 90% são excretados pelos rins. Como ele é em grande quantidade, o nosso valor de referência vai de 7 a 23 miligramas por decilitro. É a base que a gente tem. Se a excreção, o exame estiver dentro desse valor de referência, alguns laboratórios eles colocam até 30, tá bom? Miligramas é normal. Se estiver dentro dos parâmetros, o paciente está com o rim funcionando direitinho. Quando tem esse valor elevado, ou tem um quadro de uremia, aí a gente já entra no quadro clínico de problemas renais, principalmente de insuficiência renal. Bom, quando que é solicitada a ureia? Deixa eu mudar aqui a cor do nosso lápis. Teste de triagem amplamente para avaliação de função renal, juntamente com creatinina sérica, os níveis de ureia no sangue, ajunto no diagnóstico diferencial de hiperuricemia pré-renal, renal e pós-renal. Ele dá o diagnóstico de insuficiência renal, avalia a função glomerular, se a gente tem uma quantidade dentro dos parâmetros saindo, nosso glomérulo sendo excretado, o nosso glomérulo está filtrando corretamente. Na doença renal crônica, a ureia sanguínea correlaciona melhor com sinais e sintomas de uremia do que a creatinina sérica. Olha só que interessante. Às vezes, a minha ureia vai dar mais alta do que a minha creatinina. Por exemplo, eu já acompanhei pacientes que eu chegava no leito dele, um odor muito forte de ureia. Quando a uremia é muito grande, o paciente não está conseguindo excretar muita ureia, ou então ele está excretando muito, está produzindo muito, ele fica com um cheiro característico de paciente de insuficiência renal, de paciente com doença crônica. Então, ele é mais característico de insuficiência renal do que a creatinina. A creatinina mais, ela vai avaliar a taxa de filtração glomerular. E associados, a gente consegue fechar casos de insuficiência renal. A ureia também vai fornecer evidências de hemorragia digestiva alta e também ajuda a avaliação de pacientes que necessitam de suporte nutricional.
Essa é a utilização da ureia. Valores elevados, comprometimento de função renal. Sempre. Ureia elevado, função renal está comprometida. O nível sanguíneo de ureia de 50 a 150 mg por decilitro indica grave comprometimento da função renal. Uma elevação acentuada de 150 a 250 mg por decilitro fornece uma evidência conclusiva de grave comprometimento de função glomerular. O que isso significa, gente? Quando vocês estiverem trabalhando e vocês pegarem um paciente com uma uremia de 150, isso aqui já é indicativo para diálise, para o paciente fazer diálise. O rim dele não está conseguindo excretar a ureia. Então, isso aqui já é indicativo de diálise. Uma vez eu peguei um paciente com uma uremia de 375, ele foi transportado, transferido urgentemente para poder fazer diálise. Foi uma senhora. Porque a insuficiência renal estava comprometimento renal muito grave. E aí tem que investigar. Se for um problema agudo, aí tem que fazer a monitorização. Se for um problema crônico, esse paciente é indicativo de transplante renal. Também elevado, nós temos caso de azotemia pré-renal. O que é azotemia? Azotemia é qualquer substância de ureia ou outros metabólitos nitrogenados no sangue. Isso também dá indicação de redução de fluxo sanguíneo renal. Azotemia pós-renal, que qualquer obstrução do trato urinário, aumento de catabolismo proteico e etc., também vai aumentar esses metabólicos nitrogenados no nosso sangue. Valores diminuídos de urese. Paciente que está com ureia menor do que o valor de referência, ele está tendo muita urina, de urese dele está elevada. E nós também temos graus de lesão hepática grave, causada por fármacos, intoxicação, hepatite, que pode estar associados a uma hiperidratação ou doença hepática. Como a ureia, ela é catabolizada, ela é um produto que é catabolizado no fígado, então isso indica que se os valores estiverem diminuídos, então o fígado não está catabolizando corretamente. Então ele também pode ser usado para o indicativo de doença hepática. E por fim, gente, ureia, creatinina, nós temos o nosso exame de urina. O nosso exame de urina, ele vai servir para nós vermos principalmente se nós temos algum tipo de infecção no trato urinário, tá bom, gente? O exame de urina, ele serve para ver infecção de trato urinário. Porém, ele é utilizado também para avaliar métodos bioquímicos. Como que a gente faz essa avaliação? Por método de fita reagente. A urina do paciente é levado, a gente coloca uma fita dentro dessa urina e essa fita tem alguns parâmetros. Ela tem enzimas leucocitárias, nitrato, urobilinogênio, proteínas, pH, bilirrubinas, sangue, corpos cetônicos, glicose, gente, ele é utilizado, ela vai fazer essa avaliação bioquímica. E aí, nós temos aqui o valor de referência, que é essa parte aqui, e nós temos as alterações. Conforme vai dando essas alterações, aí nós temos o diagnóstico. Aí, o que avalia, gente? Nitrito, principalmente o nitrito, quando ele dá reagente, a gente já tem casos de infecção bacteriana, principalmente de bactérias gram-positivas, porque elas vão fazer metabolismo de nitrito, fazer a conversão de nitrato para nitrito. Então, a gente tem isso, as fitas conseguem indicar para a gente que já tem infecção bacteriana na urina. Além das fitas, é analisado outros aspectos. Por exemplo, a densidade específica. Chega a urina, a gente analisa a densidade. A densidade, ela significa o quê? Ela é uma medida das substâncias dissolvidas presentes na urina. Se a urina está límpida, nós estamos filtrando bem. Se a urina não está límpida, ela está muito densa, ela tem uma alta concentração de substâncias presentes. Então, isso já é um indicativo de algum problema que pode estar acontecendo no trato urinário, no trato renal do nosso paciente. A cor da urina, a cor da amostra, ela é grande comparativo para problemas. Por quê? Porque nós temos amarelo claro, amarelo ouro,
nós temos âmbar, vermelho e etc., que mostra que o paciente está com processo de sangramento, se o paciente está com processo de obstrução intestinal, problemas intestinais, problemas hepáticos, se o paciente está ingerindo medicamentos que estão sendo excretados muito na urina. Então, a cor, ela vai dizer para a gente se está tudo ok com a urina. O aspecto, ele vai dar a presença da urina, ela vai ser turva, extremamente turva, e está diretamente relacionado com a densidade. O pH, ele vai avaliar doenças e determinar a propriedade da amostra do exame bioquímico. O nosso corpo, ele tem um pH específico e não é diferente da nossa urina. A urina recentemente eliminada tem um pH de 0,5 a 6. E esse pH da urina pode ser controlado por regulação dietética ou medicamentosa. O que interfere no pH? Cristais presentes na urina, cristais de urato amorfo, folato, outros tipos de cristais, eles podem indicar também se aquela urina está com pH ácido ou com pH alcalino, que vai ser um reflexo do organismo do paciente. Glicose na urina vai indicar essa glicosura, hiperglicemia devido a diabetes mellitus, mas também pode ser outras causas, como disfunção renal. O paciente não é diabético, mas ele está com disfunção renal. Glicose no nosso glomérulo, a glicose ela fica retida, ela não passa pelo glomérulo, e quando passa, ela é reabsorvida. Então, quando a gente tem glicose sendo excretada na urina, o paciente, se for diabético, é normal. Normalmente, pacientes diabéticos têm alguns quadros de lesões renais. Porém, se o paciente não for diabético, então isso já indica uma disfunção renal do paciente, já começa a investigar os rins do paciente. Proteína. Sempre que tem proteína na urina do paciente, ele vai indicar o quê? Doença pré-renal. Isso vai aparecer justamente com cilindros hialínicos na urina. Os túbulos renais, que são responsáveis por secretar e reabsorver o plasma, eles começam a sofrer descamação e liberar tanto células tubulares na nossa urina, como também cilindros e proteína. Então, quando na minha urina, no meu exame, tem lá proteínas 1, 2, 3 cruzes, isso é indicativo de problema renal. Aí eu tenho um paciente, pessoal, fecha aqui comigo. Eu tenho um paciente que não tem diabetes, mas no exame de urina dele dá glicose, 3 cruzes de glicose, dá 4 cruzes de proteína, tem observação do bioquímico, presença de células tubulares, cilindros hialínicos, creatinina de 1,5 e ureia de 55. O paciente entra em um quadro de quê? Insuficiência renal, disfunção renal. Vamos investigar para saber a causa. E aí a gente começa toda uma investigação. Bilirrubina. Quando aparece bilirrubina, o que significa? Ela pode contribuir com um sinal de doença hepática ou obstrução biliar intra ou extrahepática. Então, se der o quantificativo de bilirrubina na urina e o médico já está investigando um problema hepático, então isso pode ajudar a fechar o nosso caso de doença hepática. Urobilinogênio na urina significa o quê? Sempre vai ter quantidades pequenas. Quando essas quantidades aumentam, isso é indicativo de anemias hemolíticas ou na disfunção hepática. Porém, a gente tem que ficar bem esperto com o urobilirrogênio. Por quê? Por causa que ele é normal, tá? Na nossa urina, alguns níveis. Ele não pode estar elevado. Por que anemias hemolíticas? Por quê, gente? Porque a formação da bilirrubina ela é feita a partir do grupamento M presente nas minhas hemoglobinas, que estão nas minhas hemácias. Então, está relacionado. E para a produção de bilirrubina, nós temos a formação de urobilinogênio. Então, quando eu tenho anemias hemolíticas, onde eu estou hemolizando hemácias e liberando o grupamento M, isso é o aumento toda essa função hepática, e aí eu começo a excretar o urobilinogênio na minha urina. Por isso que, quando a gente tem quadro de anemias hemolíticas, eu tenho a maior quantidade de urobilirrogênio na urina do paciente também. Presença de sangue na urina, hemácias, deu lá hemácia em microscopia, grande quantidade de sangue.
Ele vai quantificar hemácias ou hemoglobina. Se não tiver hemácias visíveis, não tem lá hemácia ausente, mas tem lá na fita reagente 4 cruzes de sangue, significa que ele está quantificando hemoglobina, o que também indica que esse paciente pode estar sofrendo hemólise, e na hemólise, lá no baço, no fígado, essas hemoglobinas livres vão para a nossa urina, formando o quê? Presença de sangue na minha urina. Pode-se observar a presença de hematúria devido a sangramento em consequência de traumatismo ou irritação, também é o caso. Nitritos vão ser detectados na presença de bactérias, especificamente as gram-negativas, fazendo a correção do que eu disse anteriormente, são gram-negativas. E presença de leucócito indica o processo inflamatório. Se tiver nitrito positivo, mais leucócitos, 2, 3 cruzes, significa que nós temos um quadro de infecção urinária em andamento, viu, pessoal? E aqui nós temos, galera, nós temos os valores de referência. A cor da urina, sempre amarela, amarelo claro, amarelo límpido, etc. Aspectos, sempre tem que ser límpido. Densidade, de 1000 a 1030. Quando eu não tenho fora dessa densidade maior que isso, a minha urina muito densa, isso pode significar que eu estou comumente com metabólitos na minha urina que não deveriam estar. E também, gente, densidade, processo de desidratação também. Aí eu tenho uma densidade muito elevada, uma urina turva e uma cor amarelo ouro, amarelo âmbar. O paciente está desidratado. Tem como a gente verificar isso pela urina também. O pH entre 4,6 e 8. Deixa eu mudar a cor aqui do nosso pincel. Proteínas tem que dar negativa na minha urina. Glicose na urina tem que dar negativo. Corpos cetônicos na urina, negativo. Quando a urina dá corpos cetônicos elevados, paciente de jejum prolongado, mais de 15, 18 horas de jejum. Bilirrubinas tem que dar negativo na minha urina. Sangue oculto, sangue, hemácias, negativo na urina. Nitrito tem que dar negativo na urina. Urobilinogênio tem que dar normal, porque a gente já tem níveis normais na urina. Esterase leucocitária, leucócitos, tem que dar negativo. E agora o exame microscópicos, que vai quantificar leucócitos, até 2 leucócitos por campo, hemácias, até 2 hemácias por campo, é normal. Cilindros e alinos, aqui está de 0 a 2, mas normalmente é 0, porque cilindro é caso de insuficiência, problema tubular, problema renal. E bactérias tem que dar ausente. Quando eu tenho nesses parâmetros aqui, deixa eu mudar de pincel. Nesses parâmetros aqui, hemácia e leucócito, o laboratório entrega para vocês 3 por campo, 10 por campo, o paciente já está com processo inflamatório, no caso do leucócito, e com processo de sangue na urina mesmo, em caso de hemácia. Então, isso tem que ficar bem visível, bem explícito para a gente. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, uma aula bem breve. Eu vou liberar alguns materiais para vocês, para auxiliar no estudo de vocês. Eu espero que vocês estudem, que vão lá no livro de vocês. Lá eu vou passar as páginas depois para vocês poderem estudar e ver mais detalhadamente esses exames renais, como que funciona. É bem simples de entender, entendendo fisiologia renal, entendendo o que pode ser excretado ou não pelo rim, a gente consegue entender os problemas associados a eles. Eu vejo vocês mais tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Tchauzinho, pessoal!